Se você chegou até aqui, é porque percebeu que só guardar dinheiro não é o suficiente para construir patrimônio de verdade. Meu nome é David Ferreira e eu ajudo pessoas comuns a usarem o consórcio como uma ferramenta de alavancagem para acelerar o crescimento financeiro sem loucura e sem apostas. Nesse treinamento eu vou mostrar com o método certo, alavancando com consórcio, os 3 pilares: alavancagem financeira, alavancagem patrimonial e alavancagem de ativos. Você não vai ver teoria solta. Eu vou mostrar como clientes meus saíram de um zero ou de um único imóvel para construir patrimônio, renda e segurança, usando estratégia e não só esforço. A cada aula eu quero que você se imagine dentro dos exemplos, se perguntando: como que eu aplico isso na minha realidade, com o dinheiro que eu tenho hoje? Então já pega papel e caneta, anota tudo e principalmente já pensa num plano real para você começar ainda esse ano. No final das aulas eu vou te mostrar como a gente pode montar um projeto junto, o passo a passo para você aplicar o método certo, do jeito certo. Agora vamos para a primeira aula e começar a construir a sua alavancagem. Deixa eu te contar uma história que é muito parecida de muitos clientes que me procuram. O João, ele tinha um patrimônio sólido, 2 imóveis quitados e um deles estava alugado. Ele olhava para aquilo com muito orgulho, mas também com muita frustração. Agora, por quê? Porque todo o dinheiro dele estava ali parado. Apareceu uma oportunidade boa de investimento, mas para que ele conseguisse entrar nesse investimento, ele teria que vender um dos imóveis. E aí veio um dilema clássico: vender um dos imóveis, aquilo que ele demorou tanto para conquistar, ou deixar uma oportunidade passar. Foi aí que eu entrei na conversa com ele e perguntei: e se eu te disser que dá para você ter o melhor dos 2 mundos? Continuar com seus imóveis e ainda ter o dinheiro para investir? Ele riu, achou que era conversa de vendedor, mas eu mostrei para ele na prática. O imóvel dele podia servir de garantia no consórcio. Com isso, ele levantou dinheiro de verdade sem precisar vender o seu imóvel. Com parte do crédito, ele comprou um outro imóvel e o restante ele deixou rentabilizando. E o que o João fez foi simples: ele transformou os imóveis dele em uma alavanca. Enquanto muita gente trava porque o dinheiro está parado em tijolos, ele usou o consórcio para fazer o dinheiro circular e gerar novas fontes de ganhos. E tudo isso com um custo muito menor do que qualquer empréstimo no mercado. Como um empréstimo bancário, por exemplo, cobra juros altos e deixa o cliente refém de parcelas altíssimas também. No consórcio não existe juros, apenas uma taxa administrativa e as parcelas cabem no seu bolso. Além disso, o consórcio ele passa por uma valorização que vem do INCC, ou seja, o patrimônio ele cresce em 2 frentes, com o consórcio e com o imóvel. Agora, na próxima aula eu vou mostrar com números reais o que acontece quando você aplica essa estratégia na prática. Você vai ver como que um imóvel que hoje está parado pode gerar caixa, comprar outro imóvel ou até mesmo financiar um novo investimento, sem vender nada. E muita gente me pergunta: David, como é possível dobrar o patrimônio sem colocar dinheiro? E eu respondo: é simples, porém exige uma visão de empreendedor. Você não precisa vender o que tem, você precisa fazer o que você tem trabalhar para você. Imagina que você tem 1 milhão em imóveis e esse valor está imobilizado. Com o consórcio você pode usar esses imóveis como garantia e levantar até 1 milhão em crédito. Agora você continua dono dos imóveis e tem mais 1 milhão de poder de compra. Você simplesmente dobrou seu potencial de investimento sem precisar vender nada. Um cliente meu fez exatamente isso. Tinha um imóvel de 1 milhão de reais, usou como garantia no consórcio e comprou outro imóvel. Ele dobrou o seu patrimônio e agora ele tem 2 imóveis gerando aluguéis para ele. Isso é crescimento real, sustentável e inteligente. E eu tenho certeza que você nunca tinha ouvido falar disso. Na prática, você cresce em 2 frentes. Você continua com o seu imóvel e você ganha poder de compra financeira. E é por isso que eu chamo essa estratégia de crescimento em espelho. Um ativo trabalha, o outro acompanha e você cresce com inteligência. E se ele tivesse vendido esse imóvel para levantar esse dinheiro, teria pago documentação, corretagem, impostos.
e ainda correria o risco de não encontrar nenhum imóvel parecido depois para comprar. Com o consórcio, ele manteve o seu patrimônio, multiplicou o seu poder de compra e aumentou o seu fluxo de renda. E na próxima aula eu vou mostrar como você pode aplicar essa estratégia passo a passo no seu caso. Você vai entender o custo real, o tempo e por que nenhuma linha de crédito, nem banco, nem financiamento chega perto da eficiência do consórcio. E agora é a hora de colocar na prática. E eu quero te mostrar o caminho que meus clientes seguem quando decidem colocar o consórcio como uma ferramenta de alavancagem, com segurança e sem burocracia. Primeiro passo, defina um valor de crédito que faz sentido para você. 500 mil, 800 mil, 1 milhão. Esse é o montante que vai te dar poder na operação, seja para investir, ampliar patrimônio ou gerar caixa. Depois que a gente apresenta um imóvel como garantia, a administradora ela avalia, aprova e o crédito ele fica liberado para contemplação. Você continua dono do imóvel e ele só fica vinculado à operação. Assim que contemplado, o crédito é liberado e você decide o destino, seja para investir, comprar outro imóvel, reformar ou aplicar em um novo negócio. E o melhor, sem vender nada e com um custo de operação muito menor. Para você ter uma ideia, um empréstimo bancário ele vai gerar aí 2, 3% de juros ao mês. Com o consórcio, ele vai ter uma média de 0,5, 0,7 ao mês. É literalmente 3, 4, 5 vezes mais juros do que o consórcio. O crédito com o consórcio faz valorizar o seu patrimônio, enquanto o empréstimo só te gera despesa. Um cliente meu tem um imóvel de 400 mil reais. Ele usou esse imóvel como garantia e comprou outro imóvel no mesmo valor. Hoje ele tem os dois alugados e renda dobrada. Tudo isso com um custo muito menor do que se ele tivesse feito um financiamento. Agora imagina tudo isso aplicado no seu caso. Qual seria o valor ideal para você hoje sem precisar vender nada? Me chama para eu montar uma simulação personalizada para você. Quanto crédito você teria, quanto que custaria essa operação e o quanto o seu patrimônio pode valorizar nos próximos anos. E é nessa hora que você vai perceber que o consórcio era o motor que faltava para acelerar o crescimento financeiro. Se você ainda não tem um imóvel, talvez você já tenha pensado: poxa, tá cada vez mais difícil começar. Os preços sobem, o banco pede uma entrada muito alta e os juros são pesadíssimos e parece que quem não nasceu rico fica para trás, não é mesmo? Mas existe uma forma inteligente de começar. O mesmo que muitos investidores usam, mas pouca gente fala: o consórcio. Um cliente meu começou com pouco. Ele contratou uma carta de 200 mil reais com uma parcela ali de mais ou menos 800 reais por mês. Foi contemplado em 2 anos, comprou o imóvel e colocou para alugar. O aluguel praticamente cobria o pagamento das parcelas do consórcio seguinte. E hoje ele tem 3 imóveis, uma renda que paga todas as parcelas e ainda sobra. Esse cliente meu ele não teve sorte, ele teve estratégia. O segredo é entender que o consórcio não é uma despesa, ele é um degrau. Você começa pequeno, conquista o primeiro bem e esse bem passa a trabalhar para você. O aluguel gera fluxo, o fluxo paga a próxima cota e assim nasce aquilo que eu chamo de escada patrimonial. Muita gente tenta começar pela renda fixa, mas com 800 reais por mês você não gera patrimônio, você acumula saldo. No consórcio, a mesma parcela te gera algo real, que valoriza e pode gerar renda imediata. Na próxima aula eu vou te ensinar como multiplicar o seu patrimônio com o mesmo dinheiro, criando um ciclo previsível que vai transformar o esforço de hoje em liberdade financeira no futuro. Muita gente acredita que para ter mais imóveis precisa ganhar mais dinheiro, mas a verdade é que quem tem a estratégia certa faz o mesmo dinheiro girar várias vezes. E funciona assim: você entra no primeiro consórcio, é contemplado e compra o primeiro imóvel, coloca para alugar e o valor do aluguel paga o segundo consórcio seu. A segunda carta é contemplada e você compra outro imóvel. Agora são 2 aluguéis pagando a terceira cota. E assim por diante. Em cerca de 10 anos, é possível você conquistar 4, 5 imóveis com o mesmo fluxo financeiro. Um cliente aplicou esse ciclo comigo. Começou com uma carta de 300 mil, contemplou em 18 meses, comprou o apartamento e alugou. Do aluguel entrou em uma nova cota. Hoje, com o mesmo padrão de pagamento,
tem um patrimônio de mais de 1,5 milhão e renda mensal sólida. E além do aluguel, o valor das cartas e dos imóveis cresce todos os anos pelo INCC. Então, mesmo que leve tempo, o seu patrimônio aumenta sozinho. E é o único investimento onde o crédito e o bem valorizam juntos. Com o mesmo valor que muita gente investe no pagamento de uma parcela de um carro, você poderia estar construindo um patrimônio de milhões. E a diferença é que o veículo desvaloriza, enquanto o imóvel te paga todo mês. E na próxima aula eu vou te mostrar como montar um plano patrimonial completo, com prazos, metas e previsibilidade, para você saber exatamente quando vai alcançar a sua liberdade financeira. Viver de renda não é privilégio de quem nasceu com dinheiro, é o resultado de quem entendeu de como fazer o dinheiro trabalhar por ele. E o consórcio é o caminho mais previsível para você chegar lá, porque ele une planejamento e valorização. O primeiro passo é você definir um valor de imóvel que faz sentido para você. Pode ser 200 mil, 300, 500 mil reais. O importante é começar com algo que caiba no seu bolso. Passo 2. Escolha um valor de carta onde a parcela caiba no seu bolso. O ideal é algo que você consiga manter de forma leve e contínua. O passo 3. Monte um cronograma de novas cotas. Por exemplo, vou comprar uma nova cota a cada 2 anos, 3 anos, 4 anos. O passo 4. Use o aluguel dos imóveis que você já conquistou para comprar novas cotas. A renda, ela se torna um combustível para você continuar crescendo sem apertar o seu orçamento. Imagina que você segue essa estratégia por 12 anos. No final, tem 4 imóveis de 300 mil reais cada. São 1.200.000 reais em patrimônio imobiliário. 6 mil reais de renda com os aluguéis. Com esse valor você paga todas as parcelas e ainda tem lucro. É o ponto onde o patrimônio começa a se sustentar sozinho. E para gerar essa renda, essa mesma renda no CDB, por exemplo, você precisaria investir ali em torno de 700 mil reais. No consórcio você constrói o mesmo resultado com disciplina e alavancagem. E esse é o plano que eu ensino para os meus clientes que querem viver de renda com segurança. Você não precisa ser milionário para começar. Precisa começar para se tornar milionário. E se quiser, eu posso montar um plano personalizado para você, com o valor certo, o tempo ideal e o passo a passo para chegar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu te disser que dá para transformar parcelas de 300 reais por mês em um lucro de 30 mil reais, você acreditaria? Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Mas é exatamente isso que acontece todos os meses com quem já entendeu o jogo do consórcio. No consórcio existe um momento chamado contemplação. É quando a sua carta de crédito é liberada para uso. E o mercado, ele valoriza demais essas cartas contempladas. Porque quem compra já pode ir usando o crédito de imediato. É como comprar um ingresso que dá acesso direto a uma oportunidade. E isso tem preço. Um cliente nosso contratou uma carta de 80 mil reais com parcelas de 340 reais por mês. Ele foi contemplado logo no primeiro mês. Sabe o que ele fez? Ele vendeu essa carta por 32 mil reais. Ele tinha pago só 337 reais e lucrou quase 32 mil reais. Isso mesmo. Mais de 9 mil reais de retorno. E tudo isso dentro de uma operação segura e regulada pelo Banco Central. Enquanto muita gente comemora 1% ao mês na renda fixa, o consórcio permite multiplicar o capital em questão de meses. A diferença é que aqui você não depende de sorte, depende de estratégia. Na próxima aula eu vou te mostrar como calcular e o quanto rende cada operação dessa, para você entender o lucro real e não cair em promessas. Você vai ver com números o que faz tanta gente viver disso hoje. Muita gente se empolga com os resultados, mas nem todo mundo sabe calcular o lucro real. E eu sempre digo, quem entende um cálculo entende o poder do consórcio. Vamos a um exemplo real e simples. Você contrata uma carta de 100 mil reais com parcelas de 420 reais. Se você for contemplado logo e vender essa carta por 40% do valor, você recebe 40 mil. Mesmo que você tenha pago 10 parcelas, dá 4.200. O lucro líquido é de 35.800. Isso é o que eu chamo de lucro com propósito, porque você pode reinvestir esse valor para repetir o ciclo. Agora, mesmo que a contemplação leve mais tempo, o valor do seu crédito ele é corrigido anualmente pelo INCC. Costuma girar entre 5 a 8% ao ano. Ou seja, o seu crédito aumenta
e o potencial de lucro também. Você nunca perde o poder de compra e também tem valorização do seu crédito. Na renda fixa, para você ter um retorno aí de 35 mil reais, você teria que investir por um ano 300 mil reais. No consórcio, você conquista isso com disciplina, inteligência e planejamento. E o risco, ele é praticamente zero. Na próxima aula, eu vou te mostrar como transformar isso em estratégia contínua, criando um portfólio de cotas que trabalha para você o tempo todo. É o modelo que muitos investidores estão usando para gerar renda de forma previsível e escalável. Agora que você já entendeu o poder do lucro das cartas contempladas, é hora de pensar como investidor. O segredo não é ganhar uma vez, é montar um sistema que repete o lucro sempre. Você pode começar com 2, 3 cartas entre 80 a 100 mil reais. Essas faixas de valores são as que têm mais liquidez na hora da venda. Quando você é contemplado, você vende, lucra e reinveste o valor em novas cotas. E assim você cria uma máquina de multiplicação de ativos. Um investidor aplicou R$800 por mês em 2 cotas. Em 24 meses, uma das cotas foi contemplada, gerando o lucro para esse cliente de 28 mil reais. Ele reinvestiu parte do lucro em novas cotas e manteve o ciclo ativo. Enquanto muita gente busca rentabilidade em fundos e cripto, aqui falamos de um ativo real, com lucro e valorização ao longo dos anos. É investimento, não é especulação. E o melhor, você controla o ritmo e o valor do reinvestimento. Agora você já conhece os 3 pilares, o financeiro, o patrimonial e o de ativos. E com eles você tem agora um mapa completo para transformar o consórcio em um motor de crescimento, lucro e liberdade financeira. Se você quiser dar o próximo passo, eu posso montar com você um projeto personalizado, mostrando qual pilar aplicar primeiro, qual valor faz sentido e o plano ideal para chegar no seu objetivo mais rápido. É assim que os meus clientes deixam de sonhar com independência financeira e passam a viver dela. Se você chegou até aqui, parabéns! A maioria das pessoas apenas consomem conteúdo, mas poucas aprendem algo novo com a intenção de aplicar. E isso já te coloca na frente de 98% dos brasileiros que esperam o momento ideal para começar a construir um patrimônio. Eu te entreguei esses 3 pilares porque o consórcio não é só sobre comprar um bem, é sobre crescimento, estratégia e crescimento financeiro. Vamos resumir juntos? Pilar 1. Alavancagem financeira. Você já tem um patrimônio, mas quer transformar ele em movimento, liquidez, em novas oportunidades, sem vender nada. Pilar 2. Alavancagem patrimonial. Você quer construir um caminho previsível para viver de renda, começando do zero ou com pouco. Pilar 3. Alavancagem de ativos. Você busca lucro direto, recorrente e com inteligência, com baixo risco e alta estratégia. Ou seja, não importa onde você está hoje, existe um pilar para você começar. E eu sei que nesse momento pode surgir uma dúvida. David, por qual pilar eu devo começar? E a resposta é bem simples. Depende do seu momento financeiro, patrimônio atual, urgência e objetivos. Porque o consórcio ele não é uma fórmula pronta, é projeto, é diagnóstico, é estratégia personalizada. E eu digo isso com muita tranquilidade porque eu aplico essas estratégias todos os dias, com empresários, investidores, aposentados, pessoas que começaram do zero ou não, pessoas comuns que decidiram assumir o comando do próprio crescimento. Não são promessas, são projetos construídos com método, acompanhamento e números reais. Agora é o momento de transformar o conhecimento em movimento. Se você quiser, eu posso montar o seu projeto personalizado, sem compromisso nenhum. Vou analisar o seu contexto, renda, momento, metas, tempo e aversão a risco e te mostrar qual pilar faz mais sentido você começar. Talvez seja levantar crédito, talvez seja comprar o seu primeiro imóvel, ou talvez lucrar com cartas. O importante é tomar a decisão, porque o tempo é o maior aliado de quem constrói patrimônio. E olha só, eu vou ser transparente com você. Eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo. Eu acompanho cada projeto de perto e por isso eu abro poucas vagas por semana. Se fizer sentido, aproveite enquanto eu tenho agenda disponível e você vai descobrir que independência financeira não está ligado a você ganhar mais. É sobre aprender a multiplicar o que você já tem com a estratégia certa. Os 3 pilares estão aí. Agora falta somente um passo. Você escolher começar. Se quiser, me chama e eu vou ter o maior prazer em caminhar junto com você e construir esse projeto junto. Clique aqui abaixo, deixe o seu contato e vamos iniciar o seu projeto.